Foi agora? Agora foi. Foi. Apareceu aqui. E aí? Também? Tudo bem? Tudo bem aí? Tudo bem também. Então vamos lá, né? Mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse aqui é de número 149. E Uau! o tema de hoje é Onde está o aprofundamento? Muito bom. Bom, este tema em particular, ele foi estimulado ao assistir um vídeo que você compartilhou. É. Eu não sei se é um professor. Eu tentei, como eu perdi o meu celular, né? Perdi, deu uma pane geral no meu celular, tive que trocar. Eu perdi todo o histórico do WhatsApp. Então, o que acontece? Aquele vídeo já tinha um tempinho já que você havia mandado e eu perdi aquele conteúdo. Eu tentei outras vezes procurar o nome daquele homem. Eu não sei se. Eu acho que é um professor. Acho que é um Mas eu professor. não consegui, cara, não consegui achar o nome dele, enfim, infelizmente. Isso recai num problema que a gente vai discutir hoje, né? É a quantidade absurda de dados e informações que muitas vezes, no momento em que você acharia útil, né, reencontrar esse cara, eu vi uma pessoa que compartilhou o vídeo dele, mas não tem nada a respeito desse homem, cara. Olha que impressionante. Você perde o fluxo ou a origem daquele que seria. Eu queria simplesmente encontrar aquele homem. Eu acho que é um professor, me parece um professor, né? Mas não achei. Eu devo ter noite, mano. Tá, se você tiver, me manda, por favor, que aí depois eu coloco até no descritivo o link de acesso a esse vídeo, porque aí as pessoas vão entender de onde que veio a inspiração. Bom, de qualquer maneira, vamos lá, né? O vídeo relata, né, um short, ou Reels, eu não lembro agora exatamente qual que era a fonte do vídeo, mas é um vídeo curtinho, falando a respeito disso, né? Que em sala de aula, por exemplo, quando esse é o problema de você, né? Sempre gravar, né? Se você erra na dicção, erra em alguma coisa, está gravado aí, ferrou, né? Não tem como recomeçar, mas tudo bem. Essa que é a ideia de contatos insólitos, fazendo improviso, os erros também vão sair, não tem como voltar atrás. Mas, então, ele fala que numa sala de aula, ele chega e pergunta para os alunos, né? Vocês têm acesso agora a todo o conhecimento disponível na história da humanidade. Todos os conhecimentos possíveis estão aqui, se encontram aqui agora através dessa inteligência artificial. Então, você tem acesso a uma plataforma que, teoricamente, tem acesso a tudo. Pode perguntar o que você quiser, né? E qual foi a reclamação dele? Que, ao fazer, né, essa pergunta para a classe, os alunos chegam e perguntam assim, o Palmeiras já teve Mundial? Então, cara, bom, o professor, lógico, estava reclamando, né, que assim, a incapacidade de fazer perguntas, ou a incapacidade de se aprofundar num momento em que você tem acesso a praticamente tudo, né? E a inteligência artificial, por mais que ainda existam críticas a respeito desse mecanismo de acesso ao conhecimento, proporciona uma forma de acesso ao conhecimento jamais prevista, jamais sonhada pelos nossos antepassados, né? Mas o problema é que as pessoas não têm profundidade, não têm um aprofundamento necessário para fazer perguntas inteligentes, né? Então, perguntam idiotices, né? Curiosidades superficiais e não vão a fundo nas questões. Então, assim, isso fez eu refletir e pensar num texto descritivo que eu passei para você, você aceitou, como sempre, né? Essa conversa de questionamento, né? Onde está esse aprofundamento? E no descritivo eu coloco justamente essa reflexão de que uma espécie de primatas, né, nesse planeta chamado Terra, munidas de smartphone, nunca tão munida de tanto conhecimento, né, na palma da mão, acessível, né, a esmagadora maioria, né, não vou dizer a todos, obviamente, mas a esmagadora maioria talvez tenha acesso a isso. E não necessariamente isso resulta em mais conhecimento em profundidade. Curiosidades, talvez, conhecimentos genéricos, talvez também, mas não necessariamente conhecimentos em profundidade, conhecimentos que levem a uma ampliação e um aprofundamento da consciência, né? Então, isso é bastante paradoxal. Então, eu coloco aqui que a disponibilidade de informação e conhecimento jamais vista na história da humanidade não necessariamente resulta em um aprofundamento, né, de questões que seriam prementes para que a gente resolvesse os grandes problemas globais, por exemplo, né? Então, o que a gente percebe é que essas plataformas, principalmente as plataformas de rede social, elas não são ideais para você fazer esse aprofundamento. Por quê? É uma grande quantidade de estímulos desconexos, né? Vídeos super rápidos, onde o aprofundamento não faz parte, por projeto,
né, desse mecanismo de busca. Ou seja, na medida em que essas plataformas, essas tecnologias começam a imitar umas às outras, né, talvez isso tenha começado lá com o TikTok, eu não lembro exatamente, tem que ver histórico, né, dessas mídias sociais, quem começou primeiro, o sucesso estrondoso do TikTok, que é caracterizado justamente por vídeos curtos, onde não há uma permissão ali de aprofundamento em qualquer assunto, tenha feito que outras plataformas imitassem, né? E acho que depois o Reels surgiu, talvez o YouTube tenha seguido e depois vem o Reels com vídeos curtos. Então, por projeto, você não tem a oportunidade de se aprofundar em qualquer tema. Por quê? Porque o aprofundamento ele advém do sequenciamento em uma direção específica, ao passo que a quantidade absurda de estímulos que um celular, né, com música, com vídeo, com imagens, proporcionam para a gente, ela traz uma dispersão da atenção, onde você não consegue seguir numa mesma direção, como, por exemplo, um livro demandaria de nós, né? E nós, né, da velha geração, da velha guarda, sabemos que um livro ele possui muito menos estímulos, né? Advém, na verdade, de uma mídia analógica, né? Que o papel, né? E você é obrigado a ter um mínimo de atenção para dar sequenciamento a um aprofundamento de ideias que o autor tentou estabelecer naquele livro do começo ao fim, né? Então, é um paradoxo que nós estamos vivendo agora, inclusive substanciado recentemente por uma coisa que conversamos alguns episódios atrás, falando sobre a primeira queda no teste de QI em décadas de aumentos subsequentes. Então, é preocupante, né? Ou seja, temos de um lado aqui todo o potencial da tecnologia nos proporcionando o acesso ao conhecimento, e por outro, você tem pessoas cada vez menos curiosas e menos propensas a efetuar esses aprofundamentos, né? Então, é mais ou menos por aí que gira o tema de hoje. Eu queria já passar para você fazer as suas primeiras considerações. Bora, é contigo agora. Não, legal. Bom, esse tema é fascinante, né? Eu acho que a gente pode explorar por várias perspectivas. Não sei se foi neste vídeo que eu compartilhei com você, ou se foi num outro que esse mesmo professor, que eu também acho que é um professor, participou, mas ele menciona a valorização da leitura, na base da concentração, né, e tudo isso daí. Algumas perspectivas que eu acho que o tema é onde está o aprofundamento, né? O aprofundamento, eu acho que ele está na capacidade de atenção e concentração, né? E que ela veio sendo perdida com o acúmulo de recursos que a descoberta e o desenvolvimento da tecnologia foi nos proporcionando, inversamente proporcional. A gente já comentou sobre isso. Quando era muito complicado conseguir boas enciclopédias, um bom dicionário, era raro e a gente desfrutava a cada minuto, a cada momento, porque a gente sabia que não sabia quando ia ter outra oportunidade de poder desfrutar daquilo e talvez aproveitasse um pouco mais. Copiávamos várias vezes, manualmente, com caligrafia, textos e outras coisas para gravar. O advento, acho que, do Google e da tecnologia acabou, talvez, essa é uma das perspectivas que eu desenvolvi depois que eu li lá o teu descritivo, uma certa preguiça de poder, por exemplo, memorizar coisas. Para que eu vou memorizar se eu sei que está ao alcance de 2 ou 3 toques em segundos a informação que eu vou precisar? E só isso, eu acho que o professor menciona isso num dos vídeos, não sei se é desse que eu te falei, a capacidade de, quando a gente está lendo e estudando, a gente ter um cabedal de memória a partir do qual a gente possa fazer relações é muito importante. Se eu não tenho esse cabedal de memória, porque está disponível em algum lugar que eu sei que está a 2 cliques de distância, eu não sou capaz de fazer uma série de conexões e relações, e a minha capacidade de responder à situação do momento vai ser muito rasteira, muito rasa. Verdade. Veja só, você me fez... Eu não tinha pensado nisso, mas caiu uma ficha aqui agora. Fazendo uma relação, por exemplo, com o que a gente vem também conversando há vários episódios, né, sobre o processo de metacognição ser uma condição importantíssima para a natureza, né? Ou seja, de alguma forma, de algum modo, dentre a explosão de vida que houve ao longo da história desse planeta, foi muito arriscado e custoso para a natureza produzir uma criatura como nós.
né? Ou seja, somos recentes na história desse planeta em comparação com outras criaturas, mas parece que a natureza afunilou ou percebeu que talvez fosse importante alguma criatura, se não fosse nós, alguma outra criatura talvez fosse capaz de chegar nesse estágio, que é da metacognição. E a metacognição é caracterizada justamente por isso, por camadas de consciência sobrepostas, onde você não apenas passa pela experiência em si, né, que a consciência proporciona, como você pensa sobre aquilo, né, e reflete, poxa, eu estou passando por essa experiência, eu quero saber por que eu estou passando por ela, e isso vai gerando camada acima de camada de metacognição, né, ou de autorreflexão. Bom, o que acontece? Quando você tem um conjunto de estímulos dispersos, isso é muito semelhante ao evento que ocorre com a gente quando nós sonhamos. Por quê? O sonho, na verdade, se trata justamente disso. Um conjunto de informações, ou de cenas, ou de circunstâncias desconexas entre si, onde não há um processo de metacognição. Isso não é simulado. Então, você é levado... Me desculpa. Você é levado ao longo do sonho, você ali é simplesmente um coadjuvante de um processo que se encontra além de você. Você não tem controle sobre aquilo e você não vai fazendo concatenação de ideias. Ou seja, num sonho, dificilmente você tem um começo, meio e fim. São simplesmente cenas ou experiências que estão ali jogadas e você permanece, né, como a própria palavra diz, jogadas, um joguete da condição que é apresentada para você ali. Então, você conversando comigo agora, me passou essa ideia de que, poxa, estamos passando por um processo semelhante, mas não em estado de sonho, em estado de vigília, onde informações e estímulos desconexos evitam que a metacognição ou a autorreflexão seja efetuada. E você permanece ali como um mero joguete de tecnologias, de imagens e de assuntos que não possuem nenhuma relação uns com os outros. E isso vai gerando, consequentemente, essa superficialidade e essa falta de aprofundamento. Faz sentido para você isso ou não? Mas é uma das facetas que eu acho que a gente podia abordar, eu não tinha passado pela minha cabeça, isso é uma delas. Outra, a natureza também, ao nos trazer até esse ponto aqui, nos fez já vir com uma necessidade enorme de sentir prazer. E esse prazer, ele pode ser automático, ele pode ser através de uma comida gostosa, de sexo, algumas coisas automáticas que vêm um jato de dopamina, ou artificialidades que a gente foi criando ao longo do tempo, drogas, outras substâncias, outros tipos de lazer e diversão, que agora maximizou, de uma certa maneira, eu tenho na palma da minha mão aquilo que eu quiser. Inclusive, você falou da ideia de sonhos, eu posso escolher alguns tipos de sonho, seja em videogame, distração, qualquer uma, que possa me tirar dessa realidade que eu não quero, talvez, encarar, porque dá trabalho. Outra coisa que me ocorreu também, você falou da questão da metacognição, no sentido de que alguns de nós querem saber por que nós estamos desenvolvendo, por que nós conseguimos pensar sobre nós mesmos, em nossa consciência, e ir além. Parece que sempre houve um extrato de pessoas que esteve assim, mas não foi sempre para todos. Parece que a grande massa se contentou em ficar na casinha 1 e 2. Sobrevivência, pertencimento a um grupo, egocêntrico, etnocêntrico, e tá bom demais. Seja por uma incapacidade, ou seja por se contentar com aquele tipo de coisa. Tá bom para mim. Tanto é que todo desenvolvimento intelectual, moral, espiritual, qualquer hierarquia ou holarquia, ela é piramidal. Isto é, o topo é sempre isolado, tem sempre poucas pessoas que fazem parte da elite. A grande massa está sempre embaixo. E agora, o advento da tecnologia nos permitiu uma equalização, um acesso rapidíssimo e quase gratuito a doses cavalares de dopamina e um certo, eu não preciso me esforçar muito. Aquilo que eu precisar, eu sei que eu tenho na palma da minha mão, então para que eu vou acumular memória? Para que eu vou me esforçar? Essa ideia do esforço, lembra, o cérebro tenta poupar energia, uma série de coisas, agora parece que, e ele faz isso inconscientemente, agora parece que alguns de nós conscientemente, eu vou ser preguiçoso porque eu sei que se eu precisar, eu sei onde encontrar. Faz sentido. As pessoas entram mais em pânico, era um memezinho de brincadeira, mas parece que todos nós sentimos isso, a gente fica mais em pânico, não se falta comida na geladeira, não se não tem gasolina no carro, mas se a bateria está acabando no celular.
ou se o sinal do Wi-Fi da conexão está ruim. É um pânico, porque a minha conexão com o resto, com qualquer ferramenta que eu precise, corre risco. Exato. Impressionante. Eu vivenciei isso agora, né? Semana passada, meu celular pifou e minha vida... Que assim, cara, o que acontece, né? É legal isso, cara, porque a gente está falando de um assunto que eu me coloco plenamente dentro dele, né? Eu perdi o celular, ele pifou de uma hora para outra na minha mão, assim, ele não caiu no chão nem nada, simplesmente apagou a tela e não conseguia ligar mais. Percebi que ele tinha pifado de vez, né? Levei lá na loja. Então, assim, aí que eu percebi o quão dependente eu sou do celular, porque minha vida inteira estava lá, banco, contatos, seja do trabalho, seja de lazer, estava tudo lá. Então, assim, o quanto que a gente usa essa ferramenta, e isso a gente vem falando faz tempo disso, né? Nos primeiros episódios, principalmente, sobre essa dependência da tecnologia, de que o celular agora é uma extensão da gente, né? Então, fica realmente inviável você viver sem ele, porque tudo que a gente faz, inclusive por questões do dia a dia, da prática, do trabalho, inviabiliza se você não tiver. Então, você precisa ter. Infelizmente, ou felizmente, não sei, né? Como ferramenta, talvez não tivesse um valor ou um peso com viés, né? Talvez seja uma coisa neutra, mas talvez o excesso também de uso pode ser um problema. Essa é a primeira questão. Eu estou engasgando tanto hoje. Bom, mas vamos lá. Até ir na cozinha pegar um copo d'água, talvez demore e não vale a pena, vai ferrar com a nossa gravação aqui. O outro aspecto que você mencionou, e é importante, porque você me mencionou na outra vez que você havia falado, e eu esqueci, relembrei, é a questão da valorização do conhecimento. E depois eu vou falar da dopamina, você me lembra se eu esquecer da questão de ser dopado pelo excesso de estímulos. A valorização, cara, é um aspecto importante, porque, de fato, eu concordo contigo, porque se a gente for pegar ao longo da história, sempre foi o aprofundamento nas questões mais prementes para o ser humano, sempre foi uma questão, ou não uma questão, mas um privilégio de uma elite. Eu concordo contigo. Mas também isso acabava dando àqueles que não faziam parte da elite um aspecto de valorização daqueles que sabiam, né? Então, por exemplo, você pega a clássica cena, né, do mestre na montanha, né, e o discípulo que vai em busca de conhecimento. Havia uma valorização por parte daquele discípulo, o discípulo reconheceu, poxa, eu preciso ter acesso ao conhecimento, preciso buscar isso. Então, né, você tem essa clássica ou metafórica cena, né, do discípulo que tem que fazer um esforço, subir uma montanha, que vai requerer tempo, vai requerer esforço, vai ficar desbaforido, até chegar ao mestre lá e fazer as perguntas, como se fosse um oráculo, digamos assim. Isso foi perdido porque o oráculo está agora onde? Na palma da nossa mão, né? Ou pelo menos a ideia superficial sobre o que seria um oráculo se encontra em nossas mãos. E para que então vou fazer esforço? O esforço de uma sequência, né, de concentração e de atenção em relação a um assunto específico, se eu posso, sem esforço algum, ter acesso ao resumido, e aí, né, o resumido você pode entender isso como, por exemplo, né, as plataformas de inteligência artificial, né, o ChatGPT, por exemplo, né, se ele pode me dar tudo na hora que eu bem entender. Então, o esforço aqui parece que, né, fica cada vez mais sem sentido para essa galera nova. E a outra coisa que eu ia falar para você, então são 3 viés, né? Não sei se você vai lembrar dos 3 depois, se você quiser comentar os 3. O outro é a questão da quantidade absurda de estímulos que um celular proporciona, em contraposição a um livro, por exemplo, justamente acionar altos níveis de dopamina, e isso deixa a gente o quê? Dopados. Né? Em outras palavras, é isso. Ficamos dopados e viciados nessa tecnologia que nos fazem fazer cada vez mais careta para um livro. Tipo assim, poxa, mas que coisa mais sem graça. Eu vou continuar no meu celular aqui porque é muito mais legal, é muito mais estimulante, né? Então, seriam esses 3 aspectos que eu queria falar. Não. Tá bom, hein? Legal. O que me ocorreu agora é o seguinte, do que você falou. Primeiro, a questão da valorização do conhecimento e da sabedoria, eu acho que ainda continua. Mas, de novo, para um grupo específico de pessoas, e que eu chamo de elite, não porque sejam privilegiados, mas porque se autoconvocaram, se selecionaram para ir atrás disso. O que eu acho que está acontecendo agora existe, mais do que nunca, uma confusão entre acesso à informação e sabedoria. Então, é muito fácil ter acesso à informação, muito fácil. Agora, a sabedoria hoje continua sendo como sempre foi.
um acúmulo de informação que se transforma em conhecimento, que se transforma em comportamento ao longo do tempo e acumulado de experiência, que vem depois. Eu acho que o que a nova geração, o novo momento do mundo está confundindo é isso. O acesso imediato à informação significa sabedoria. Não, nunca foi assim, continua não sendo. Mas dá a ilusão de que é. E, para mim, a pior coisa é está matando a ideia de que memória é importante. O que acontece com o seu celular quando você perde? E não é só um problema seu, de qualquer um de nós. No passado, teria problema, mas a gente lembraria de cabeça 5 principais telefones dos amigos, o endereço e o CEP, pelo menos a gente não se perderia. A gente saberia chegar em casa a pé, a gente saberia seguir do que o ônibus faz. Hoje, as tecnologias que nos ajudam muito mataram isso, mataram essa ideia da memória. Veja, só um exemplo, para ilustrar o que você está falando. Eu perdi meu celular e eu não sabia o telefone da minha namorada. Eu não sabia. O que eu tive que fazer? Pelo acesso ao Instagram, eu cheguei para ela e falei, me dá, por favor, o seu telefone, porque eu perdi, porque eu estava salvando em lugares diferentes. Então, parcialmente, eu consegui salvar os números. De algumas pessoas não salvou. O seu foi um que eu tive que conversar contigo, mas a minha namorada, por exemplo, que é uma pessoa super íntima, eu não tinha o telefone dela. Recai justamente nisso que você falou, a gente não memoriza mais. E olha que interessante, e mesmo sabendo que essas armadilhas acontecem, nós, grandes símios capazes de criar celular, criamos mecanismos para poder fugir disso. A nuvem, outros recursos, eu consigo ter acesso a e-mail fora do celular, eu consigo ter acesso ao WhatsApp e outras plataformas fora disso, porque esses acidentes e incidentes acontecem. Mas para mim o grande problema é esse, a gente perdeu essa ideia de eu preciso acumular, pegar essa informação, processá-la, transformá-la em conhecimento, vivenciá-la, experimentá-la para transformar em sabedoria. Isso parece que está se perdendo, está se confundindo o acesso imediato à informação com sabedoria. Esse é o primeiro ponto. Segundo, os problemas que a gente sempre teve, vieses, desvios, falhas, interpretações ruins, distorções, continuam. Pior, a capacidade de desinformação hoje é muito maior do que antes. Nós tínhamos curadores sociais que nos ajudavam a discernir o certo e errado. Bem ou mal, existiam veículos de imprensa que a gente sabia que, mesmo tendo suas pendências aqui ou lá, tinham, por definição, a ideia de filtrar aquilo da melhor maneira possível para nos ajudar a criar um consenso e uma ideia da realidade. Hoje, esses curadores não existem mais em nenhum aspecto, nem o religioso, nem o social, nem o moral, nenhum deles. Cada um agora é dono da sua verdade e encontra a sua bolha e a sua câmara de eco. Nós perdemos isso, então está muito fácil de se perder em desinformação. A brincadeira da Terra plana é uma brincadeira só para quem está fora. Para quem não está lá dentro, eles acham que é super sério. Eles não conseguem enxergar que eles estão totalmente fora de uma realidade paralela. E esse é um exemplo, tem outros vários. Na política a gente vê isso como as pessoas estão perdidas numa bolha totalmente fora da realidade com R maiúsculo. E, de novo, é um subproduto não pensado do desenvolvimento da tecnologia que nos deixa dopados por uma série de estímulos que nos permitem agora acesso gratuito, rápido e imediato que antes custava. Antes custava ter acesso a isso. Sim. A gente perdeu isso. Hoje qualquer um. Estamos perdendo até a capacidade de viver a vida lá fora. As pessoas estão muito ensimismadas nos seus ambientes particulares. Existe a síndrome do quarto hoje, que é estudado no mundo inteiro. As pessoas estão no seu quarto com o seu celular, estão achando que estão com acesso no mundo inteiro. Relações virtuais como se fosse substituição da vida. Isso está acontecendo com todos nós. Mas para voltar, isso tudo para mim são fatores que explicam o esvaziamento do aprofundamento, por um lado, e por outro lado mostra aqueles que sempre se interessaram continuam crescendo e mais, continuam usando todos os recursos da tecnologia a seu favor. Aquilo que era difícil, como é que eu vou conseguir esse dicionário massorrético que eu só conseguiria numa biblioteca? Não, hoje eu tenho acesso, se eu souber procurar, eu vou achá-lo. Para quem se interessa em crescer, é o melhor dos mundos.
Isso é Uma legal. coisa legal também que eu vi um outro vídeo de um cara falando, se eu souber procurar. Até isso está sendo complicado, porque há uma diminuição também, já existem estudos apontando para isso, uma diminuição da quantidade de vocabulário. Então, como é que você vai saber perguntar se o seu vocabulário é limitado? Você vai ter menos capacidade de detalhamento. Então, por exemplo, né, você tem aquele programa de inteligência artificial do OpenAI, que é o Sora, não sei se você já ouviu falar dele, que ele produz vídeo a partir de texto. E, assim, por enquanto, é uma plataforma, na verdade, é um projeto de plataforma aberta, mas o acesso à ferramenta ainda não está liberada. Mas eles vão mostrando no Instagram, que eu comecei a seguir eles, o resultado, né, dessa tecnologia, cara. E é impressionante. São vídeos realmente onde, sabe, saiu daquela ideia do CGI, né? Da computação gráfica que a gente tinha lá atrás, né? Com imagens, você percebia, não, isso aqui é fake, ou isso aqui não é, ainda está longe, para uma sequência de vídeos que você acha que é real. É muito impressionante. Mas o que acontece? Para que fique bom, você tem que elaborar um texto descritivo com inúmeros detalhes, entendeu? Então, se há uma diminuição na capacidade de vocabulário, até para você procurar coisas vai ficar cada vez mais complicado, porque você precisa de uma riqueza tão grande quanto para dar conta de se aprofundar em alguma coisa, né? Então, esse é o primeiro aspecto que eu lembrei agora que você falou. Mas, tentando voltar à questão central aqui, eu queria perguntar para você o seguinte, que é a que faz parte, que está inclusive no descritivo, está lá no último parágrafo. Da onde vem essa necessidade pelo aprofundamento? É estranho isso, né? Porque, da mesma forma que parece que espontaneamente surge em algum momento na evolução da humanidade essa questão da metacognição, o ser humano, o Homo sapiens, né, em termos genéticos, parece que não tinha diferença alguma em relação aos seus ancestrais, e de repente a metacognição, a capacidade do pensamento simbólico, que até então os antepassados não apresentavam, surge espontaneamente, né? Ou achamos que surgiu espontaneamente, pelo menos teve um episódio que nós falamos a respeito disso. Será que a necessidade pelo aprofundamento também é um advento espontâneo que surge sem uma explicação por trás? Ou não? Talvez a gente pudesse conseguir arranhar alguma coisa e tentar descobrir de onde vem essa necessidade. Por que uma pessoa busca se aprofundar, cara? Eu pensei muito nisso. E eu adoro locubrar, né? Então, na minha ideia eu sempre uso parece até disco riscado, para a nova geração não entenderá o que é um disco riscado, mas a ideia está voltando ao mesmo tema o tempo inteiro. Eu acho que está tudo vinculado ao nível de consciência. Se você está no nível básico, que a tua preocupação maior é sobreviver, no momento que você tem aquilo mais ou menos equacionado, e aquilo te satisfaz, você não tem outra curiosidade para ir adiante. Então, você se contenta por aí. Isso é um viés. Isso é um aspecto. Outro aspecto, se para mim a vida é isso, se eu interpreto a vida como isso, isto é, uma situação a qual eu tenho que me submeter, não questionar e tentar sobreviver da melhor forma possível, um dia depois do outro me satisfaz e está tudo bem. Mas alguns de nós não se conformam com isso. Alguns de nós, e para mim sempre teve na história da humanidade, sempre teve. Alguns de nós não se conformam e perguntam por quê. Não me satisfaz, por quê? E não é para todos nós. Alguns de nós perguntam por quê e saltam da terceira casa e às vezes se satisfazem com a terceira casa. Mas alguns de nós não se conformam nunca. Nunca. E mais, volta até um ponto que a gente falou. Alguns de nós, quando a gente começa a crescer, tem que conviver com o quê? Com dúvida, com desconforto, com não saber, e nem todo mundo lida bem com isso. Alguns de nós lidam bem com isso. Aqueles de espírito científico explorador lidam bem com isso. Deixa eu ir além, deixa eu me explorar, deixa eu correr certos riscos calculados para o meu bem e para o bem dos demais. Alguns de nós puxam o resto em várias frentes, todas as frentes sociais, humanas, todas as frentes, mas é sempre um pequeno grupo de pessoas que puxam o resto. A grande massa geralmente se beneficia dos líderes, dos pioneiros, que correm os riscos, que morrem lá na frente, que abrem as fronteiras, as picadas na mata para que todo mundo venha atrás. Parece que a gente vem funcionando assim desde sempre. Alguns de nós não se conformam com o básico.
E é estranho, né, se não se conformar, né? Porque se você analisar a vida do jeito como nós normalmente abordamos, você não consegue enxergar um ponto onde isso consegue ser plantado. Lógico, existem mecanismos que ajudam a isso ser estimulado. Então, por exemplo, se vê uma criança, se você estimula essa criança desde pequenininha, a ler livros, a ser curiosa, a entender a realidade de uma forma exploratória, isso vai sendo estimulado e acho que a criança acaba pegando o jeito da coisa, né? Mas enquanto você estava falando, eu pensei aqui, né? Voltando a utilizar aí a rebater esse assunto com o aspecto onírico, né? Então, por exemplo, apesar da maioria dos sonhos, pelo menos para mim é assim, tá? A maioria dos sonhos serem esses onde eu sou um mero joguete das circunstâncias, há aqueles sonhos também onde, isso recentemente aconteceu comigo, onde eu desperto e falo, pô, eu estou sonhando. Então, agora que eu me toquei que eu estou sonhando, o que eu posso fazer a partir daí, né? Mas ainda assim, pelo menos para mim, tá? Não dá para generalizar, me parece que essa metacognição ainda é muito fraca. Ela não se apoia em bases sólidas, né? Então, durante algum momento no sonho, eu fiquei metaconsciente, autorreflexivo, mas isso também se esvaiu e sumiu da mesma forma que surgiu, foi embora. Então, jogando isso para a nossa realidade, né, fazendo essa contraposição aí com a nossa realidade no estado de vigília, será que algumas pessoas também espontaneamente não são, não sei se vítima é a palavra correta, mas não são, acabam se deparando com essa necessidade de se aprofundar e talvez justamente por circunstâncias que obrigam elas a fazerem isso, tipo a morte de um ente querido, ou de repente a reflexão que é gerada a partir da, lógico que isso também a gente falou em alguns episódios lá no começo sobre o quão difícil é para a gente falar sobre a morte, por exemplo, a finitude da vida não traga uma necessidade urgente de, opa, peraí, está na hora de eu me aprofundar nessas questões, né? Quando não há esse ímpeto pela fuga, né, do assunto. Então, já que essa não é uma resposta conveniente, eu vou me aprofundar. Então, estou pensando sobre isso, se de repente não há esses momentos em que a pessoa, opa, desperta. Há essa questão da sequência que eu falei para você, de uma criança que é preparada para se aprofundar, beleza, existe, mas também existem as circunstâncias muito localizadas, digamos assim, onde a pessoa é obrigada a se deparar com algum aspecto na vida e fala, opa, está na hora de se aprofundar, não dá para ficar mais na superficialidade. Você concorda com isso? Concordo, e para mim, e quando tem esse e é isso ou aquilo, eu já digo lá, é isso, aquilo e outras coisas mais. Tem o caso da criança que é preparada e que ela, todo mundo diz, todo o entorno diz, ela vai ser brilhante, ela vai ser o nosso farol que vai nos guiar, e algumas delas se tornam realidade e muitas não. Muitas se perdem por N razões, parte do jogo cósmico. Outras, algum gatilho na vida as incentiva a ir além e transformar-se. Outras não, outras são inatas, são desde o começo, independentemente dos pais, da formação e tal. Acho que tem tudo aí. Voltando, como é que o pessoal da teoria integral olha isso? Eles olham o seguinte, existe o profundo, o não dual, o tal, uma coisa só, se desmembra em dualidade, certo e errado, observador observado, vem se desmembrando, teosfera, alma, mente, corpo, biologia, inanimado, Big Bang, volta. Segundo o pessoal da teoria integral, todo esse conhecimento ele está latente no momento do Big Bang, e quando a gente começa a voltar, ele está lá em algum momento. E quando a gente começa o processo de translação, que é explorar a nossa área onde a gente está, e depois passa para o processo de transformação, que é saltar em nível de consciência, a gente consegue lembrar algumas coisas. Parece que alguns de nós têm isso inato, mais fácil do que outros. Alguns de nós olham para o céu e nunca deixam de fazer perguntas, outros se conformam. Quantos de nós dizem, a vida é assim que é. Alguns de nós não se conformam com isso. Alguns de nós entendem a limitação, sabem que algumas coisas não podem ser mudadas, mas sabem que elas podem mudar como elas respondem ao momento. E mudam o mundo. Alguns de nós criam a sua realidade. E recai naquele episódio que nós fizemos recentemente, que a resposta está nas perguntas, né? Então, para fazer esse caminho de volta, né, que você mencionou,
você só vai conseguir fazer isso fazendo as perguntas apropriadas, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E eu concordo contigo que tem pessoas que já nascem assim, né? E aí, cara, não tem jeito, a gente não tem como fugir da ideia, né, das filosofias perenes de que existe reencarnação, ou seja, há algo que eu trago para essa vida, né, uma experiência, uma carga, uma bagagem, né, de que alguma forma faz com que eu desde sempre ainda que fosse criança, ainda que fosse ainda apagar da minha memória todas as experiências, a buscar esse sentido para tudo, né? E eu concordo contigo, tem pessoas que já nascem assim. Eu não sei se eu nasci assim, eu não consigo me lembrar de muitas coisas da minha infância, mas até onde eu consigo fazer esse rastreamento, eu me vejo nessa condição. E alguns de nós não nascem assim, e alguma coisa dá um gatilho, uma experiência extraordinária, como você falou, uma morte, um avistamento, uma experiência luminosa. E vou além. Alguns de nós sabem das limitações que existem, entendem como a coisa funciona e sabem que precisam contar com a ajuda de outras pessoas para ir no caminho, e sabem o custo da coisa. O professor, me lembrei agora que ia falar, que estava quase me perdendo, você me fez me lembrar agora. O professor, acho que no vídeo, fala da importância do vocabulário. Você tem que ter muito vocabulário para fazer as perguntas boas, para usar, por exemplo, a inteligência artificial melhor, para fazer um prompt melhor, né? Uma entrada melhor. Como é que você adquire vocabulário? A única maneira é ralando, lendo muito, estudando muito, se submetendo a conhecimentos que você não tem, assumindo humildemente que você, por mais que saiba, não sabe tudo. É só assim que você consegue abrir espectro. É sabendo, eu não gosto muito de matemática, por exemplo, mas eu sei que é importante para a minha vida, então eu vou estudar um pouquinho mais. Cientemente, alguns de nós fazem isso. E eles acabam se destacando. E esses acabam naturalmente saltando em níveis de consciência. Porque chega uma hora que você esgota mais ou menos o básico de onde você está, e naturalmente você transborda, e muda de patamar. Você faz as perguntas interessantes. Você salta, você se permite ter a dúvida. Ela te estimula, ela não te paralisa, ela te estimula aí à frente. Alguns de nós paralisam na dúvida, na dificuldade. E também você, ao mencionar essa ideia, né, do uno que se desmembra, né, e passa a ter a experiência, né, do sujeito e do objeto, né, isso é interessante, cara, porque também acho que traz uma luz para aquilo que a gente vem fazendo ao longo dos anos. Então, se o profundo, né, ou a consciência cósmica percebeu que se desmembrando entre sujeito e objeto, isso geraria uma experiência necessariamente, porque você passa do aspecto não dual para o dual, há a possibilidade de um diálogo criado a partir daí. Até que eu estou naquele livro ainda do Bernardo Kessler, onde ele estabelece um diálogo com ele mesmo, ali é muito interessante. Quando você faz esse desmembramento, você permite isso. Então, jogando para todos os aspectos, multiplicidades de possibilidades e aspectos que a interação humana possibilita, e transpondo isso para a nossa experiência entre eu e você aqui nesse processo, né, do que criamos aqui, que é esse projeto chamado Contatos Insólitos, percebemos que, isso há muito tempo lá atrás, né, nos anos 90, né, isso já foi percebido, de que o diálogo, desde que feito de forma exploratória, vai garantir a gente, nessa perspectiva entre sujeito e objeto, de que há uma troca a ser estabelecida. E a partir daí, eu acho que, né, fazendo o link com a questão do aprofundamento, você percebe que o aprofundamento é importante, porque quando eu falo uma coisa ou revelo para você um aspecto que estava dentro da minha subjetividade e para você ele é objetivo, e você faz a mesma coisa comigo, nesta relação de troca, a gente cresce e se aprofunda. O que talvez seja problemático dentro do tema que estamos trazendo para cá é que isso daqui não necessariamente proporciona esse diálogo, né? Essa experiência entre sujeito e objeto. Eu sozinho dou conta de me virar com tudo, e isso não proporcione o aprofundamento necessário para que outros níveis de consciência sejam proporcionados. Não sei se eu viajei muito na maionese, mas me ocorreu isso agora de sopetão. Legal. E aí você me deu duas coisas para pensar que é interessante. Olha só,
Alguns de nós, de novo, essa vai ser a frase do dia, alguns de nós estamos lendo um livro de Machado de Assis no 6º ano do ginásio, da época antiga, não sei como é que chamaria hoje. Alguns de nós vão lendo e de uma frase com 10 palavras não vamos entender 4. Alguns de nós vão passar adiante e não vão se importar, mas alguns de nós vão atrás de um dicionário para ver como é que elas funcionam. Isso aqui hoje ajuda muito. Antes tinha que pegar, parar, abrir o Aurélio, ir atrás da ordem alfabética. Hoje, com 2 cliques, eu chego fácil em qualquer língua. Em segundos eu chego. Alguns de nós vão atrás. Alguns de nós sentem a curiosidade de ir atrás, saber que fórmula é essa, quem é esse cara que está sendo mencionado aqui. Esses se autoselecionam para ser diferentes. Esses estão usando a tecnologia. É inato deles. Eles iriam, mesmo se não tivesse o celular, eles iriam no Aurélio. Eles iriam em algum lugar. Alguns de nós não se conformam com isso. Voltando ao diálogo. A coisa mais fantástica que existe é o diálogo. Qualquer deles, inclusive ou talvez principalmente com nós mesmos. Mas alguns de nós, de novo, não se permitem isso. Se encasulam, temem, se autoenganam, não se permitem questionamentos profundos, não se permitem enxergar partes das sombras em si e nos outros, na realidade, e poder explorar isso. É melhor, às vezes, é sempre assim, eu sou vítima, é melhor não ir além disso, é muito profundo, não vou aguentar o tranco. Mas alguns de nós vão, pedem ajuda, topam fazer, sofrem, caem, levantam, vão adiante. É sempre assim. E esses são os pioneiros que levam os caminhos. Essas pessoas é que usam a parte do aprofundamento como norte de vida. Vai até o fim, até o último suspiro. E só um exemplo ilustrativo. Falei com o Diego hoje, depois a gente conversa sobre isso. Estou em Itatiaia, sozinho. Saio do carro. Tudo nublado, raios para um monte de lugar. Eu estou sozinho, o parque é só meu para fazer a prática. Então eu começo a caminhar. Aí vem frase, não fique longe do carro, vem um temporal danado aí. Diego pergunta, é o guia ou é com você mesmo? Eu falo, não, você tem que perguntar se é o guia, se é comigo mesmo, se é com a natureza, tem várias fontes aí. Na hora, eu não quis saber, eu dei bola e não fui longe. O que aconteceu? Caiu uma tempestade, uma daquelas de raio do carro balançar. E eu dei bola para aquilo. Isso é que é importante. E muitas vezes eu não dei bola para aquilo. Então, às vezes, a gente aprende com a vida. Às vezes, mais importante do que ficar quebrando a cabeça quem é o mensageiro, qual é a mensagem que está vindo aí, o que eu posso usufruir dela? Ela é útil para mim? Essa capacidade de conversar, e uma coisa que você falou muito importante, o nosso diálogo só é benéfico para nós dois e nos permite crescer se a gente se permitir baixar as guardas nas nossas crenças, daquilo que a gente já sabe como pressuposto e paradigma, e poder dar bola para aquilo que seja novo, que tenha legitimidade. Se a gente estiver fechado, não adianta. Mas porque é monólogo, é disputa de monólogo. É isso que eu ia falar, porque assim, se você não está disposto a ampliar os seus horizontes, você se fecha para qualquer possibilidade além daquela já conhecida. O diálogo não ocorre. Então, o diálogo, ele não necessariamente ele é entre sujeito e objeto, ou seja, não necessariamente entre você e uma outra pessoa, um interlocutor. Pode ser um diálogo entre você consigo mesmo, o seu consciente com o inconsciente. Pode ser um diálogo entre você e o seu terapeuta. Pode ser um diálogo entre você e o seu amigo. Muitas conversas de bar acabam sendo terapêuticas, por proporcionarem essa possibilidade de aumento da capacidade de entendimento sobre qualquer coisa. Mas também isso que você mencionou, dessa possibilidade de estar atento a coisas que ocorrem dentro de você e que até então você não dava bola, né? Como, por exemplo, né, essa frase, né, que ocorreu, e que talvez se você tenha uma presunção, não sei se presunção é a palavra correta, mas um preciosismo por saber de onde vem essa frase, acabe se ferrando, porque você não presta atenção na mensagem, que seria o mais importante sobre aquilo, e isso pode, inclusive, te custar a própria vida, como, por exemplo, vamos supor, nessa tempestade, você não estivesse atento e um raio pudesse cair enquanto você estivesse fora do carro, não sei.
Lógico que aí as possibilidades são infinitas, mas é importante isso, né, cara? Essa disposição em estar atento, né? E não com a atenção dispersa, que foi o que iniciou o diálogo entre nós aqui no início desse episódio, para perceber a riqueza das vivências, né, que se encontram além da superficialidade, porque se você é superficial, você não vai dar bola para aquilo. Ó. Isso é coisa da imaginação, deve ser mentalismo, viagem na maionese, esquece isso, e aí você não presta atenção e não mergulha na experiência. Não, e uma coisa que você falou agora que eu acho que é fundamental, aprofundamento passa necessariamente por foco. Foco, que aliás é o título de um dos livros do Daniel Goleman, que plasmou a expressão inteligência emocional. E foco requer abrir mão do resto, concentrar, lutar contra as dispersões, que são muitas e infinitas, e dar atenção, dá trabalho. De novo, o professor fala, dá trabalho isso. Né? Outra coisa também que me ocorreu agora, você estava falando, uma aluna minha sempre me diz isso. É muito complicado falar da nova geração, mas é o novo momento em que todos nós estamos vivendo. Todos nós estamos vivendo nessa geração. Parece que as pessoas fazem questão hoje em dia de estar certas. Elas querem estar certas. Estar certas significa o seguinte, não abrir mão do meu ponto de vista. No limite da conversa, do diálogo, chega-se num ponto que é assim, essa é a tua verdade, fica você com ela, eu não vou mudar a minha. Então, eu vi muito acontecer isso com muita gente, jovens e velhos. Nós estamos nesse momento em que as pessoas não se estão permitindo dizer, talvez o meu ponto de vista esteja incompleto, talvez o meu ponto de vista seja equivocado, talvez ele possa ser complementado, talvez eu tenha coisas que aprender aqui. Parece que esse reconhecer-se incompleto, inseguro, vulnerável, virou perigoso. Eu preciso estar certo, eu preciso dar essa ideia de certeza. Sim. E aí não tem diálogo nenhum, não tem aprofundamento nenhum. Verdade, bem colocado. Eu acho que quando você tem convicção de que está certo, você não precisa dialogar, você não precisa se aprofundar, né? Porque eu já sei que eu estou certo, eu já cheguei onde deveria chegar, então não vou me aprofundar em nada. Isso é perigosíssimo. Então, se reconhecer falho, aí talvez seja uma resposta para aquilo que eu indaguei um pouco mais para trás aqui na gravação, talvez seja um grande trampolim para aprofundamento, né? Se reconhecer como falho, se reconhecer como limitado, e outra, né? Isso normalmente tem uma conotação ruim na nossa sociedade. E a questão é você não perceber isso como, na verdade, como uma ferramenta, como um trampolim para o conhecimento e não como um defeito. Porque se você enxerga isso como um defeito, você não vai se aprofundar em nada, ou você não precisa, não há necessidade de se aprofundar. É um perigo isso. E outra coisa que a gente sempre esquece, quando a gente está lendo, quando a gente está estudando, o que a gente está fazendo? A gente está tendo acesso a informações, conhecimentos acumulados por outras pessoas ao longo da história que nos chegaram. Felizmente, isso foi plasmado em algum lugar, escrito, vídeo, de alguma maneira chegou até nós, por áudio, e a gente tem esse privilégio de poder, a partir desses ombros, desses gigantes, poder enxergar além, para fazer a nossa parte no momento. Sempre esquecemos isso. Exato. Vivemos, necessitamos, somos seres relacionais o tempo inteiro, com as pessoas do presente e com as pessoas do passado. Com certeza. Agora, isso aqui, de novo, sabendo usar, é o que o professor falou, é a Biblioteca de Alexandria, é todos os personagens da história, é tudo bem relacionado. Não sabendo usar, é um carrossel de distrações que não nos permite aprofundar e acumular sabedoria. Quando muito, informações, mas não se transforma em conhecimento e não se transforma em sabedoria. Não tem como. E essa ideia do sequenciamento, né, cara, é importante, né? Ou seja, de uma coisa levar a outra, né? É o processo de associação, né, que a gente vem conversando também ao longo dos episódios, em oposição à dissociação, né? Então, acho que o momento nosso, no geral, ele favorece a dissociação e não a associação, né? E o que é problemático, no meu ponto de vista, é o fato da somente a associação ser capaz de trazer sentido, significado, ao passo que a dissociação, ela fragmenta,
ela prejudica a formação do sentido, né? Então, você tem um conjunto de estímulos desconexos que são o tempo todo colocados na palma da nossa mão, vai dificultar essa associação de ideias, vai dificultar a formação de sentido. Ao passo que o que dá trabalho, que você mencionou, que é seguir numa única direção, né? Você vai ter que simplesmente ter uma noção de prioridade muito forte dentro de você para conseguir eliminar aquilo que não é importante e seguir, né, pelo caminho, é que vai proporcionar a associação, e a associação, ou seja, o acúmulo de conhecimento, vai proporcionar essa ideia de sentido, que é tão importante para nós, né? Porque uma vida sem sentido ferrou, é caos puro, é uma coisa onde a destruição vai estar cada vez mais à nossa porta, né? Então, eu acho que tem esse aspecto também, né? Do sentido e da falta de sentido. A missão Rama, por exemplo, né? A ideia de seguir um histórico é uma tentativa de buscar sentido. O fato da gente ter esse histórico aqui de contatos insólitos, sem contar os papos que ocorriam antes dessas conversas serem gravadas, é uma tentativa de se buscar sentido. A leitura de um livro, né, de cabo a rabo, com começo, meio e fim, é uma tentativa de se buscar sentido. Então, quando você tem apenas fragmentos, cara, esse sentido não é formado, que talvez seja a ideia do próprio sonho, né? A condição onírica nos dá isso, um conjunto de experiências que são desconexas umas com as outras. Ao você voltar, você possui apenas fragmentos daquilo que foi vivenciado e não consegue elaborar um sentido que você teve desde o momento que você fechou os olhos até o momento que você despertou, né? Não, muito bem colocado. E nós somos criaturas que basicamente precisamos de sentido para poder viver. Tanto é que uma das, segundo as pessoas, a mãe de todas as crises é a crise climática. Mas junto com ela tem uma crise de sentido humana forte que pouca gente comenta. Os problemas que a gente está vivendo, pessoais, de suicídio, de depressão, de uma série de problemas mentais que estamos tendo hoje, saúde mental nunca foi um tema tão premente como agora, está muito vinculado à falta de sentido. As pessoas, por um lado, a gente tem todos os recursos do mundo para poder se desfrutar da melhor maneira possível da vida, mas muitos de nós não sabem o que fazer quando acordam de manhã, não tem o sentido para ir amanhã. Muitos de nós caem na armadilha. É sempre assim, é só mais um dia, deixa eu tentar ver se eu chego até o final da noite, deixa eu tentar ver se eu chego até amanhã, sem saber o porquê. De novo, sobrevivendo e poucos de nós vivendo, sabendo, tendo um objetivo, tendo uma ideia, sabendo por que existe o sofrimento, tentando entender um pouquinho das regras do jogo cósmico, não sendo vítima dela, mas podendo utilizá-las para poder continuar crescendo e se aprofundando. De novo, talvez nunca tenhamos todo o cabedal, já conversamos sobre isso várias vezes, Donald Hoffman, uma série de coisas, estamos dentro de uma matriz que não dá para pegar tudo isso, mas vários de nós tivemos vários flashes que foram compartilhados com todos nós, a humanidade. Alguns deram bola, a maioria não dá bola. E aqueles que deram bola e que usaram isso para dar sentido às suas vidas e aprofundar e crescer, vivem melhor. Porque, no fundo, como você vive? Vive melhor. Sim. Um outro problema, um outro elemento que a gente pode trazer para essa discussão, que talvez prejudique o aprofundamento, também é a questão do imediatismo, né? Como, por exemplo, muitas pessoas já reclamaram comigo, poxa, mas 1 hora de contatos insólitos, não dá para diminuir, não, é muito tempo, eu não disponho desse tempo. Não dispomos. Poxa, o tempo, né? O dia sempre teve 24 horas, né? Ou seja, você não pode despender 1 hora para uma coisa que você considera importante, se é que você considera importante. Então, aí vem a questão da priorização, etc. Mas, veja, cara, tudo aquilo que é importante requer tempo. Tudo aquilo que realmente é fundamental ou essencial na nossa vida vai depender do critério do tempo, né? Do tempo despendido naquela atividade, né? Não tem por onde. Então, como é que a gente vai poder se aprofundar nas coisas, que essa que é a proposta desse projeto, tendo, sabe, sei lá, 15 minutos, 20 minutos? Daria para você ter uma prévia, né, alguma coisa assim, mas não seria, ou não teria as características que nós gostaríamos de ter, né?
para muitos papos nossos aqui, eu acho que 2, 3 horas daria tranquilo para você explorar, mas não dá, né? A gente tem que buscar um meio termo, porque você faz também uma coisa. Com 1 hora a gente já não tem muitos seguidores no canal. Você imagina fazer um episódio com 3 horas, etc. Mas o Bernardo Kessler, por exemplo, tem entrevistas ou debates aí, cara, de 3. Eu já cheguei a ver entrevistas de 4 horas de duração, cara. Então, assim, é um aprofundamento, mas para poucos, porque a maioria não está disposta a fazer isso, né? Então, mais uma vez aqui, a questão do imediatismo pode ser um grande problema. Não, eu quero agora isso, eu quero a resposta já. Eu não vou ter tempo, eu não vou despender energia numa coisa só. Eu preciso da resposta imediatamente. Isso é bem, bem complicado. E para alguns casos, talvez essa pessoa vá conseguir, em alguns segundos, essa resposta. Para alguns casos, vai conseguir. É fácil, dedilha ali para conseguir. Para outros, não. De novo, eu estava conversando com, acho que 2 pessoas já me disseram isso. O mundo está tão louco assim que parece que a indústria musical está mudando e está criando padrões e que as canções agora têm que ter no máximo 2 minutos, com um certo tipo de refrão rapidinho, porque as pessoas querem isso para poder saltar logo para a seguinte. As séries estão tendo formatos específicos para poder se adaptar a esse tipo de demanda. Aí nós chegamos num ponto que é o seguinte: existe uma demanda aí. Alguns de nós vão querer satisfazer essa demanda, porque talvez dependa do dinheiro, da sobrevivência delas, ou do que elas possam proporcionar para elas. Outros, Bernardo Kessler, pessoas que querem fazer outras coisas maiores, não vão se submeter. Voltando um pouquinho, é possível fazer uma palestra TED com 12 ou 18 minutos máximo, bem feita e profunda? Talvez sim, é possível. A pessoa se prepara muito, a preparação dela demorou horas. Quem fala 12 minutos ali bem feito, ela passou horas preparando. Horas. E ela parte de um monte de pressupostos que muita gente na plateia não pega. E está implícito. Ela não está falando para todo mundo. Pode ver, as melhores palestras, elas são super recheadas, elas são substanciais, mas você vê que tem uma preparação de horas ali. Se ela tivesse 30 minutos, ela poderia dizer, ficaria muito melhor. Era outro esquema. Mas é o formato daquele esquema que vale, e é legítimo. Outros não vai dar conta. De novo, tem para tudo. E quem se interessar, você gosta do Bernardo Kessler. Se o cara for falar 15 minutos, você vai ver. Se o cara escrever um livro de 400 páginas, você vai comprar. Te interessa, te ajuda a se aprofundar. Assim como eu, a gente vai embora. Outra coisa que me ocorreu agora que é interessante, várias vezes a gente comenta fontes nossas que nos trouxeram até aqui. Raras vezes, se não nunca, a gente mencionou algum videogame, alguma coisa assim. Geralmente é alguma coisa que nos interessa, que é livro, alguma série que é relevante, alguma coisa que nos deu esse aprofundamento até agora. Tem que ter um contexto por trás, tem que ter o que eu chamo de uma memória. Ela tem que estar ali acessível mais ou menos rápida, porque é tudo que vem à tona. De novo, só para concluir na parte que eu sei que eu estou falando muito. Você está entrando agora numa outra esfera profissional, digamos, terapeuta. Quando você chega lá, não é só o Márcio terapeuta que fez os cursos para terapia e tal. É o Márcio que trouxe 40 anos de vida, de contatos, de amizades, de traumas, de uma série de coisas. É tudo isso que vem junto. Se você souber lidar bem, isso vai te dar a possibilidade de você poder oferecer àqueles que estão na sua frente, solicitando os seus serviços, as melhores respostas, as melhores intuições aquilo que ela está precisando, a satisfação daquilo que ela está precisando, não só dos conhecimentos específicos daquela área, mas de todo um cabedal de coisas. Quem contrata você como professor não contrata só o teu conhecimento de inglês, mas está tudo por trás. Isso a gente não conta, isso faz parte de todo o contexto que está por trás. Todos nós somos isso. Alguns mais sólidos, outros menos sólidos. Alguns sabem usar com mais ou menos talento. Nós nos autoselecionamos de uma maneira ou de outra. Nós decidimos se nos aprofundamos ou não. Em algumas áreas, inclusive, a gente não se aprofunda, talvez. A gente pode fazer uma análise que talvez a gente não considere importante. Ou, voltando ao tema do tempo, a gente sabe que a gente precisa estabelecer prioridades.
Não dá para dar conta de tudo. Não dá para manter todos os pratos no ar. Então eu vou escolher os mais importantes e deixá-los no ar, até que eles possam, quando eu me satisfizer com eles, eu posso pegar outros, mas não dá para ter todos. Se for todos, vão ficar bambas, não vão estar... Isso é maturidade. Questão de escolhas, né, cara? Maturidade, é parte do aprofundamento. Exatamente. Bom, acho que conseguimos nos aprofundar aqui um pouco, né, cara? Deu 1 hora. Uma hora que deu no meu voo. A proposta de Contatos Insólitos, que é sempre fazer episódios de 60 minutos. Então, agradeço mais uma vez a uma participação impecável, sempre muito produtiva de sua parte. Muito obrigado, Newton César, e nos encontramos no próximo episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço. Valeu, Márcio Roberto. Um grande abraço. Valeu, tchau, tchau. Tchau.